Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 124. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações, sobre todas as nações, sobre todas as nações. Constante, presente, justo e santo, nada pode abalar-te. Tua bondade vem me encontrar.
Santidade vem me transformar. O céu dos céus não pode conter a sua glória. O Verbo se fez carne, mostrando sua glória. Teu é o poder, tu é a glória, toda a justiça vem de ti. Tu és o mesmo, hoje pra sempre, tuas promessas não têm fim. Constante, presente, justo e santo, nada pode abalar-te. Tua vontade vem me encontrar. Santidade vem me transformar. O céu dos céus não pode conter a sua glória. O Verbo se fez carne, mostrando sua glória. Teu é o poder, tu é a glória, toda a justiça vem de ti. Tu és o mesmo, hoje pra sempre, tuas promessas não têm fim. Teu é o poder, tu é a glória, toda a justiça vem de ti. Tu és o mesmo, hoje pra sempre, tuas promessas não têm fim. O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo, Santo. O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo, Santo. O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo, Santo. O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo. Teu é o poder,
do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Santo e majestoso Deus, o Senhor é dono de tudo e nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem poder, o Senhor é dono de todas as coisas, Pai, e o Senhor é dono das nossas vidas, Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por este culto que estamos prestando ao Senhor. Pai, o Senhor é soberano e sobre toda essa questão que está envolvendo o mundo hoje, ó Pai, cada um de nós em nossas casas, prestando culto ao Senhor, adorando ao Senhor e ouvindo a Tua voz. Pai, que o Senhor tome cada irmão, cada um de nós, ó Deus, que estamos em nossas casas, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus. Abençoe esta nação, abençoe o mundo, Pai, e que o Senhor possa, através da Tua palavra, falar aos nossos corações e que possamos estar sensíveis ao que o Senhor deseja falar conosco. Essa é a nossa oração, Pai, gratos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Das paz, amados irmãos, boa noite. Ao mesmo tempo que é uma tristeza ver esse templo vazio, ao mesmo tempo é uma alegria muito grande que eu tenho e nós devemos ter, porque nós sabemos que o nosso Supremo Pastor, ele tem cuidado do seu povo, ele tem alimentado o seu povo, e todas as vezes que a palavra de Deus é exposta, nós sabemos que é o cuidado do Senhor com a sua igreja. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126, como nós falamos domingo passado, é um cântico de peregrinação, ou chamado também um cântico de degraus, né? Ou cântico de romagem. Cânticos escritos, né? Nós falamos sobre isso, uma coletânea dentro do livro dos Salmos, que foram escritos com o propósito de serem instrumentos de adoração nos lábios do povo quando eles estivessem indo em direção ao templo, a Jerusalém, para adorar ao Senhor. Mas eu gostaria de ler do versículo 1 a 6, todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, gostaria de convidar vocês a baixarem a cabeça de vocês, vamos fechar os olhos e vamos falar com o Senhor.
Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Nós te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua palavra. E nós estamos nesse momento reunidos em casas, mas como Teu povo, nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós precisamos da Tua voz. Precisamos ser alimentados pelo Senhor. E se não for o Senhor a nos alimentar, a nos conduzir, ó Pai, nós não temos condições de passar uma semana, ó Deus, e nós queremos agradecer ao Senhor e Te louvar, porque mais uma vez o Senhor nos dá a graça, a liberdade, as bênçãos de podermos refletir na palavra do Senhor. Pai, glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja, santifica o Teu povo por meio da Tua palavra e renove as nossas forças para o louvor da Tua glória. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bem, queridos, não existe acaso na fé bíblica. O que existe é a soberania de Deus em pleno curso. Isso nós precisamos entender de forma muito clara. Porque nós precisamos pensar nos acontecimentos tendo como perspectiva a soberania de Deus, porém, nós precisamos ter a clareza de que toda a história ela está sendo conduzida para o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Desde muito tempo, muitos tentando dar uma resposta por causa do sofrimento, da presença do sofrimento, ou da presença do mal na humanidade, na história dos homens, muitos defendem que Deus é bom. Deus, Ele é bom, mas Deus ele não pode ser todo poderoso. É o que muitos dizem. Porque se Deus é bom e Ele é todo poderoso, por que Ele permitiria o mal? Então, alguns afirmam, Deus, Ele é bom, mas Ele não é todo poderoso. Por isso que Ele não tem condições de conter o mal, Ele não tem condições de conter o sofrimento, porque Ele mesmo não tem toda a condição de impedir o mal e o sofrimento. Outros, eles defendem, eles afirmam que Deus ele é todo poderoso, mas Ele não é todo bondoso. Por isso que Ele permite que o mal ele permaneça, que o sofrimento ele seja presente, porque Ele é todo poderoso, mas Ele não é todo bondoso. Então, que as coisas aconteçam. Muitos, em momentos, principalmente em momentos de sofrimento, começam a defender esses pontos de vista sobre Deus. Nós cremos, nós testificamos que nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso e Ele é um Deus todo bondoso, é um Deus repleto de misericórdia, mesmo com a existência do mal e do sofrimento. Mas você já parou para pensar como é sério o que está acontecendo? Porque sendo Deus soberano, como eu acabei de afirmar, nós precisamos ser coerentes com essa nossa declaração. Então, se Deus ele é soberano e todas as coisas acontecem e são conduzidas para o cumprimento de sua vontade, nós podemos dizer que Ele quis, nesse momento, que o povo dele estivesse em casa. Deus quis que, neste momento, todas as igrejas, todos os templos, no mundo inteiro, estejam fechados. E é muito importante nós pensarmos que isso está acontecendo, mais uma vez eu falo, no mundo inteiro. Se Deus ele é soberano, Ele quis isso. Se isso está acontecendo é porque o nosso Deus quis. E nós estamos sendo privados de nos reunir, nós estamos sendo privados de celebrarmos a ceia, nós estamos sendo privados de participarmos dos nossos momentos de comunhão, mas isso não é um acontecimento qualquer. Nós já temos falado que esse é um marco histórico
na história do povo de Deus, na história da igreja. Mas é um marco histórico previsto pelo Senhor Todo-Poderoso e Soberano. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que enquanto a história segue o seu curso para o cumprimento dos propósitos eternos do Senhor, Deus está aperfeiçoando o seu povo em todas as coisas. É o que nós declaramos quando nós lemos aquele texto muito conhecido da igreja, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós já aprendemos que quando o apóstolo Paulo cita a palavra bem, ele está pensando na conformação e sermos parecidos com Cristo. Todas as coisas, elas acontecem para que sejamos parecidos com Cristo. Tito 2,14 é um texto que eu gosto muito também. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz: Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E nós sabemos que boas obras são obras de obediência ao Senhor. Deus está aperfeiçoando o seu povo. Deus está aperfeiçoando, meu querido irmão, minha irmã, a sua vida. Deus está aperfeiçoando a sua família. Deus está aperfeiçoando a sua igreja. Nós não estamos apenas nos adaptando a uma nova realidade. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Mas precisa estar bem claro no nosso entendimento que não existe aperfeiçoamento sem tratamento do coração. Nós não podemos deixar de perceber que o Senhor não está apenas nos privando. O Senhor, Ele está nos provando. Eu creio que, assim como Moisés escreveu em Deuteronômio 8:8, quando ele disse que Deus conduziu o povo para o deserto para provar o que estava no coração daquele povo. Eu creio que nós estamos experimentando essas privações, privações que estão debaixo da soberania de Deus. Nesse tempo, o povo de Deus está em casa, os templos no mundo inteiro estão fechados, e eu creio que Deus está não apenas nos privando, Deus está nos provando. Deus não está provando a humanidade, como muitos estão dizendo. Deus não está provando o homem. Deus não está provando o mundo. Deus está provando o seu povo. Vocês perceberam como essa necessidade do famoso álcool em gel, porque o álcool em gel hoje em dia ele é famoso, né? Mas vocês já perceberam que depois dessa crise que nós estamos vivendo, as pessoas começaram a perceber muito mais as impurezas que sempre estiveram presentes no nosso contexto, mas nunca foi percebido? Agora, quando a gente o tempo todo, onde você vai, você precisa passar o álcool gel, você precisa fazer a higienização de forma correta, aumentou o senso, parece que os olhos foram abertos para a realidade dessas impurezas, dessas bactérias que antes não eram percebidas, né? E as pessoas muitas vezes nem, além de nem imaginar, nem ligavam para isso. Mas há muito tempo a palavra de Deus, ela tem revelado as nossas bactérias. Há muito tempo a palavra de Deus, ela tem revelado as nossas impurezas. Não apenas para que tomemos conhecimento dessas impurezas, tomemos conhecimento dessas bactérias, mas para que nos arrependamos e busquemos por mudanças visíveis. Meus irmãos, nós não podemos olhar para o que está acontecendo da forma como o homem natural olha. O homem natural, ele não consegue enxergar as coisas espirituais. E quando o povo de Deus, ele olha para os acontecimentos com uma visão simplista,
com os óculos do homem natural, ele não vai conseguir perceber a oportunidade que Deus tem nos dado de aperfeiçoamento. Mas você precisa responder, depois de uma avaliação, quais são as transformações que você tem experimentado nesse tempo? Eu sei que tem muitos que estão dizendo o seguinte: nós vamos sair melhores dessa situação. Muitos estão falando em relação à humanidade. Outros, eu já ouvi, estão falando em relação à igreja. Nós iremos sair melhores dessa situação. Eu acredito que muitos não. Muitos vão sair do mesmo jeito. Porque não entenderam e não estão entendendo a oportunidade e o que Deus está fazendo. Para isso nós estamos meditando nos Salmos. Porque os Salmos, eles são textos, como nós já falamos, que expressam as experiências dos salmistas em vários tipos de circunstâncias, em momentos de alegria, em momentos de privações, em momentos de muito sofrimento. Os Salmos revelam as experiências dos homens, das mulheres, do povo de Deus com o Senhor. E nós podemos aprender muito. E no Salmo 126, que nós iniciamos domingo passado, o salmista, a partir da percepção que ele teve da grandeza da salvação do Senhor, ele nos mostrou que ele, não apenas ele, mas todo o povo que experimentou o grande livramento do Senhor, tirando eles do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, e movendo o coração dos imperadores, principalmente, especificamente da Pérsia, eles vendo a grandeza da salvação do Senhor, eles ficaram perplexos e eles escreveram, o salmista escreveu esse salmo que nós estamos vendo. E domingo passado, nós vimos dois aspectos dessa perplexidade do salmista. Primeiro, foi a ênfase que ele deu, e para nós podemos enxergar isso ainda hoje, a ênfase que ele deu no Senhor como o agente da salvação deles. O segundo aspecto que nós vimos foi o reconhecimento visível da gratidão deles ao Senhor. Mas é uma música. É uma música que foi escrita em forma de poesia. Se a primeira estrofe do Salmo nos fala da perplexidade com a salvação do Senhor e a gratidão visível pelos feitos do Senhor, a segunda estrofe nos mostra uma outra lição muito importante. Como eu já falei e tenho falado, muitas lições dos Salmos são lições fáceis de entender. São lições até simples numa primeira leitura. Mas sempre na palavra do Senhor existe uma profundidade na simplicidade. Então eu gostaria de pensar com os irmãos hoje dos versículos de 4 a 6. Eu gostaria de ler novamente com os irmãos, porque nós vamos meditar nessa segunda estrofe do Salmo. E ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu creio que esse salmo, principalmente essa segunda estrofe, ele é mal compreendido e às vezes ele é mal interpretado. E eu gostaria de trazer para os irmãos, logo aqui no início dessa reflexão, uma afirmação. E a afirmação que eu gostaria de trazer para os irmãos é a seguinte: que nós devemos viver no presente, seguros na condução de Deus, desejando a restauração plena. Nós devemos viver no presente, seguros na condução de Deus, desejando a restauração plena. Mas preste atenção, será que o versículo 4, ele não está contradizendo o versículo 1? Quando nós lemos o versículo 4, que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, será que ele não contradiz, e eu sei que não, mas aparentemente sim,
ele contradiz o versículo 1, porque no versículo 1 ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ele fala de algo que aconteceu, algo que Deus fez, quando eles foram trazidos do cativeiro da Babilônia. E agora no versículo 4 ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Na primeira estrofe, houve um reconhecimento de que Deus havia restaurado a sorte de Sião, quando eles foram trazidos de uma forma, como nós vimos domingo passado, de uma forma miraculosa, grandiosa. Deus movendo reinos, Deus movendo o coração de imperadores para cumprir o seu propósito na história do seu povo. E nós vimos que na primeira estrofe ele fala desse passado glorioso, um passado recente da restauração da sorte deles. Por que agora nós vemos um pedido para que o Senhor restaure a sorte do povo? Nós temos que entender que na mente do salmista, e ele aqui está representando o pensamento de todo o povo, a restauração não estava completa. A restauração aconteceu quando Deus trouxe o povo pela primeira vez do cativeiro. Eles cantaram de alegria, eles exaltaram, eles declararam, testificaram a grandeza da salvação do Senhor, mas a restauração não estava completa. E nós temos que perceber agora por que a restauração não estava completa aqui no texto. Meus irmãos, em primeiro lugar, o salmista, ele sabe, e nós vamos aprender agora, que muitos ainda não haviam retornado da Babilônia. A família não estava completa, o povo não estava completo, a cidade não estava plenamente restaurada. Para os irmãos terem uma ideia, segundo Esdras, capítulo 2, os que voltaram, contando com os servos, nós temos ali o registro de aproximadamente 49 mil pessoas. Esdras, ele dá o detalhe. Se eu não me engano, ele diz, no capítulo 2, que foram 42.337 pessoas que retornaram do cativeiro da Babilônia e foram para Jerusalém. Isso não foi a maioria, isso foi a minoria. E é interessante, como eu estava vendo uma matéria essa semana, das Ilhas Malvinas, né? Os argentinos, eles sempre declararam, e alguns ainda declaram, que as Ilhas Malvinas sempre pertenceram ao território argentino. Mas em 1982, os argentinos tentaram tomar o território que estava em poder da Inglaterra. E aí, em uma batalha que teve nas Ilhas Malvinas, muitos soldados argentinos morreram na Guerra das Malvinas e alguns soldados britânicos. Mas é interessante porque hoje, muitos argentinos que têm o coração entristecido pelo acontecimento, muitos que moram lá, não querem voltar para a Argentina. Eles querem permanecer ali, sendo cidadãos britânicos, estando submissos à coroa britânica. Mas eu quero mostrar para os irmãos que o salmista, ele queria que os outros experimentassem a alegria da restauração do Senhor, porque muitos ainda não haviam retornado. Mas existe uma segunda realidade aqui, que mostra que a restauração não estava completa. Nós percebemos, através de Esdras, através de Neemias, que as dificuldades presentes na terra eram muitas. Quando eles começaram a construir o templo, a restaurar o templo, depois de um determinado momento a obra parou. Eles foram forçados a parar a obra. E é interessante que depois que eles pararam a obra, eles começaram a focar nas suas necessidades pessoais. Eles pararam de focar na construção do templo, porque eles foram impedidos, né, pelo governo
ali da Pérsia, e eles começaram a olhar para suas próprias necessidades. Deus levanta o profeta Ageu. Se você ler o capítulo 1 de Ageu, você vai perceber como o coração do povo já havia se perdido. E Deus falou através de Ageu: vocês estão construindo as suas próprias casas enquanto o templo está parado. E nós percebemos que, apesar de todas as dificuldades, Zorobabel, ele retoma a reconstrução do templo. E eu quero até fazer uma observação aqui para os nossos pais. Pais, estimule os seus filhos a se lembrarem e a desejarem a igreja reunida. Mostrem que essa situação, às vezes confortável, ela não é a situação normal. Não é o que Deus deseja para nós. É o que Deus, na soberania dele, está permitindo que aconteça. Mas essa não é a realidade. O povo que retornou, quando eles começaram a perceber a dificuldade e foram impedidos de reconstruir o templo, eles se acostumaram com as próprias vontades, com seus próprios projetos. Então nós percebemos que a restauração não estava completa, porque muitos ainda não haviam retornado. As dificuldades presentes na terra eram muitas, mas existe uma outra realidade aqui. O pecado era recorrente em seus corações, mesmo diante de tudo que Deus havia feito, mesmo diante do grande livramento, da grande salvação que Deus deu a eles. Eles voltaram a praticar pecados que foram pecados confrontados pelos profetas, pecados que os levaram para o cativeiro. Agora que eles retornaram, eles começaram a praticar os mesmos pecados. E olha que interessante o que diz Esdras, capítulo 9. Mostra que até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão de se ajuntarem com as mulheres da terra e se ajuntarem com as suas abominações. E eu quero ler para os irmãos o que Esdras 9, 3, 4 diz. Esdras escreveu, olha o que ele diz: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Meus irmãos, isso aconteceu com o povo que retornou da terra, o povo que experimentou, o povo que cantou o versículo 1, do versículo 1 ao 3. Isso aconteceu com esse povo. Existe um provérbio árabe que eu gosto bastante, que diz o seguinte: se o sol brilhar constantemente, em breve o solo se torna um deserto. E é verdade, muitas vezes o sol brilhando, quando nós começamos a nos acostumar com as bênçãos que o Senhor nos dá, e nós ficamos numa situação confortável, muitas vezes nós achamos que, enquanto o sol está brilhando, isso é sinal de bênção, mas isso pode ser sinal de um futuro deserto, quando nós não olhamos as coisas na perspectiva correta. Meus queridos, a restauração não estava completa. O salmista, ele era grato a Deus pela restauração do cativeiro, mas ele rogava pela restauração plena. Preste atenção no versículo 4, na parte B, que o salmista ele faz uma alusão a um episódio comum naquela região até os dias de hoje. E esse pedido do salmista revela também intensidade no seu pedido. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb ou Negev seria a forma correta de se pronunciar essa palavra. Negev significa lugar deserto. E o que é o Negev, né, que existe ainda hoje? Na parte sul da Palestina, ali tem um grande deserto, muito árido. Praticamente nos momentos em que o solo, eles estão totalmente secos, plenamente secos, nada cresce.
Você pode olhar, colocar lá no YouTube, lá, deserto do Negueb, e você vai perceber lá qual é a realidade desse deserto. E é interessante porque, numa determinada época do ano, na parte das montanhas, na parte alta, cai um volume muito alto de água. Mas aqueles que estão ali embaixo, no deserto do Negueb, eles não conseguem perceber que houve chuva. Mas eles sabem que naquele momento do ano, costuma chover muito nas montanhas. E é muito interessante porque quando chove nas montanhas, de repente, de uma forma quase que inesperada, começa a descer a torrente, ou as torrentes de água. E o Negueb, ele é inundado. Mas a torrente que vem, ela é muito forte. E toda aquela região deserta, depois dessas torrentes que descem, o deserto ele muda o cenário. Ali naquela região você encontra um verde que você quase não encontra em outras regiões da Palestina. Por isso que o salmista, quando ele pede a restauração do Senhor ao Senhor, ele faz uma oração, ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, venha com o poder repentino e transformador, e transforma por completo a realidade do nosso deserto, porque, meu Senhor, ainda a restauração não está completa. E é com muita propriedade, foi com muita propriedade, queridos, que o salmista, ele faz esse pedido ao Senhor. Ele fez esse pedido ao Senhor. Porque se o Senhor moveu reinos, se o Senhor moveu imperadores para cumprir o seu propósito, as suas promessas, e restaurou a sorte do povo, tirando-os do cativeiro e levando-os de volta a Jerusalém, e começou através deles a restauração de Jerusalém, foi com propriedade. Eles conheciam o Senhor, eles sabiam que o Senhor poderia trazer a restauração plena. E mais uma vez eu faço aquela afirmação que eu fiz no início. Nós devemos viver no presente seguros na condução de Deus, seguros naquilo que Deus já fez, naquilo que alegrou o nosso coração, na grandeza da nossa salvação. Porém, nós precisamos desejar a restauração plena. E eu gostaria de agora pensar com os irmãos de uma forma mais prática. Porque a nossa realidade como igreja, como povo ocidental, ela é bem diferente da realidade daquele povo, do povo de Israel, nesse contexto aqui em que o salmista escreveu. Mas, meus amados irmãos, nós fomos salvos, como eu disse, de uma forma, de uma maneira grandiosa, de uma maneira maravilhosa. Quando nós olhamos para a nossa salvação, nós devemos não apenas entender a profundidade do que foi feito. Eu falei domingo passado que nenhum eleito poderia se colocar no lugar em que Cristo se colocou, debaixo da plena ira de Deus. Ele foi feito justiça em nosso lugar. Nós devemos nos alegrar com a profundidade e a grandeza da nossa salvação, que nos retirou do cativeiro das trevas e nos conduziu em direção à terra prometida. Mas, queridos, nós devemos perceber e entender que, mesmo sabendo que a nossa salvação, ela tem que ser o grande motivo da nossa exultação, da nossa alegria, da nossa esperança, nós não podemos nos conformar diante de uma obra que ainda não está completa. Nós não podemos viver nesse mundo e nos conformar com uma restauração que ainda não está completa. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, falando sobre a nossa salvação por meio do Evangelho, ele diz que nós fomos justificados mediante a fé, e quando isso aconteceu, nós, a partir disso, nós temos paz com Deus. E nós não apenas temos paz com Deus, nós temos acesso à presença dEle,
Mas logo depois ele vai dizer, e nos gloriamos na esperança da sua glória. A mesma coisa que ele vai dizer no capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Na esperança da restauração completa. Nós devemos exultar com o que Deus já fez, mas devemos almejar o que Ele ainda pode fazer. E Ele vai fazer. Meus queridos, enquanto estamos nessa jornada de peregrinação, nós devemos olhar para a nossa salvação e glorificar a Deus pelo que Deus fez, tem feito, mas nós não podemos nos acomodar com essa realidade, porque a nossa salvação, ela só estará completa quando a restauração plena acontecer, quando o nosso Senhor voltar. E se existe um motivo maior, mais sublime, que nós devemos desejar a volta de Cristo, é a própria presença de Cristo. Nós devemos nos gloriar, nós devemos desejar, nós devemos almejar, nós devemos esperar a nossa restauração completa, a nossa salvação completa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque a nossa salvação ainda não está completa. Mas, queridos, mesmo sabendo que a razão mais sublime da nossa esperança é a manifestação da glória de Cristo, é a própria presença de Cristo, nós também temos razões parecidas com a do salmista. E eu gostaria de ser mais prático agora, dentro dessa realidade do próprio desejo de restauração do salmista. Nós devemos desejar a restauração plena por causa dos outros que ainda faltam. O salmista, ele desejava a restauração plena por causa daqueles que ainda não tinham voltado, por causa daqueles que ainda faltavam. Meus queridos, e quantos irmãos nossos não estão ainda com os olhos na Babilônia? Quantos irmãos nossos não estão enxergando a profundidade, não estão enxergando a alegria, não estão enxergando a grandeza da salvação do Senhor? E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque eles se acostumaram com a falsa segurança da Babilônia. E nós que estamos nos regozijando com a restauração da nossa sorte, com a grande salvação do Senhor, nós devemos colocar diante do Senhor o desejo de que esses também sejam restaurados no seu entendimento, porque ainda estão presos à falsa segurança da Babilônia. Queridos, quantos ainda precisam experimentar a grandeza da salvação do Senhor? Quantos ainda precisam ser salvos? E muitas vezes nós nos alegramos, e devemos, pelo que o Senhor fez conosco, pelo que o Senhor tem feito conosco, mas nós não olhamos para os outros. Nós não estamos aguardando que o Senhor restaure os outros. E quantos outros ainda faltam? Outros irmãos salvos, mas que estão totalmente focados com as coisas deste mundo. Não estão se deleitando com a beleza do Evangelho, porque não conhecem a beleza do Evangelho. A restauração não está completa. Eu gosto daquela experiência de Paulo, quando ele está na prisão. E Paulo, ele recebe a manifestação do Senhor. Jesus, ele aparece para ele. Está relatado por Lucas em Atos 9, de 8 a 9. E diz assim, Lucas: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, Paulo, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Em outras palavras, Paulo, tome ânimo, levante os olhos, você está preso. Mas olha, fale, Paulo, não te cales, porque tem muito povo meu nessa cidade e eles precisam ouvir o Evangelho para que sejam salvos.
Por isso, meus irmãos, sabendo que ainda faltam muitos, nós devemos desejar, nós devemos interceder, nós devemos falar, nós devemos ter no nosso coração a expectativa do agir de Deus por eles, neles, para que eles experimentem a alegria do abandono da Babilônia e a alegria de assumirem a identidade de Cristo. Nós que estamos do lado de cá, nós precisamos desejar que o Senhor continue e que o Senhor restaure. Mas existe uma segunda realidade que nós devemos observar, que deve nos motivar a orarmos, a clamarmos pela restauração plena do Senhor. Nós devemos orar e desejar pela restauração plena do Senhor por causa das pressões que ainda são presentes contra a obra do Senhor. Aquele povo, eles, assim que começaram a construir, assim que começaram a reconstruir, eles sofreram muitas oposições e muitos desanimaram. A oposição desanima. As pressões, elas desanimam. Tanto na restauração do templo, quanto na restauração dos muros, eles sofreram oposições. Meus irmãos, por causa dessas oposições, muitos desanimaram e pararam a obra do Senhor que Deus havia colocado na mão deles, inclusive a liderança. É só você ler Esdras, capítulo 5. Muitas pressões que se levantam contra a obra do Senhor, ela nem sempre vem de ataques diretos, mas normalmente elas vêm também por meio de distrações e propostas. Meu querido, muitas pressões do mundo contra a obra de Deus estão presentes e você será tentado a desanimar e a parar na tarefa de lutar por um casamento que glorifique a Deus, na tarefa de ser aquele esposo que é um referencial de fé para sua esposa, para os seus filhos. Devido às pressões, às vezes as pressões do seu próprio coração, você será tentado a desanimar na tarefa de educar seus filhos biblicamente, porque não é fácil. Você será tentado a desanimar na tarefa de ser um jovem que teme ao Senhor. E agora eu dirijo a minha palavra especificamente aos jovens da nossa igreja. As pressões presentes neste mundo, elas vêm para parar a obra do Senhor. Aquilo que Deus confiou na sua mão. Ela vem para desanimar o povo de Deus na obra que o Senhor nos confiou, naquela tarefa de perseverarmos na luta contra o pecado. As pressões, elas vêm para nos desanimar na tarefa de honrar a Deus diante das propostas que recebemos diariamente. E a minha oração é que Deus nos livre o mais rápido possível. Que assim como as torrentes do Negueb, que o Senhor surja com poder, com a sua glória, e que o Senhor restaure por completo a nossa sorte. Que o Senhor nos traga restauração plena. E que o Senhor nos livre dessas pressões. Mas existe uma terceira causa que aconteceu com eles e que foi motivo desse pedido do versículo 4, mas também deve ser o motivo dos nossos pedidos. Nós devemos desejar a restauração plena do Senhor por causa do pecado latente em nossas vidas transformadas. Mesmo depois de terem experimentado a grandeza da bondade, da misericórdia, da salvação do Senhor, mesmo depois de terem experimentado as promessas sendo cumpridas, o perdão restaurador de Deus, o que o povo fez? O povo começou a repetir os mesmos pecados que os levaram para o cativeiro. Meu irmão, o pecado ele não vai embora. O pecado ele fica em silêncio até ter a oportunidade de se manifestar, de se revelar. Fique atento quanto a isso. Por isso o choro de Esdras, no capítulo 9 de Esdras,
Por isso que Esdras ficou atônito. Esdras não acreditou, ele rasgou as vestes, ele rapou a cabeça, ele rapou a barba. E ele chorava, atônito. E ele ficou sentado atônito. O desânimo tomou o coração de Esdras, quando ele viu o povo que havia recebido o grande livramento, a grande restauração de Deus, praticando as mesmas obras, os mesmos pecados que os pais deles praticaram. E que foram os motivos deles terem sido levados para a Babilônia. Esdras, ele fica em pranto. E alguns homens que tremiam da palavra de Deus, eles se aproximaram de Esdras e começaram a chorar. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos como é triste e duro lidar com o pecado ainda tão latente em nós. Eu sei que você deseja agradar a Deus. Eu desejo agradar a Deus. Eu sei que como é triste, diante da grandeza da bondade de Deus, tendo um Deus tão amoroso, tão misericordioso, tão perdoador, tão longânimo, como é triste nós nos depararmos com os nossos pecados latentes, pecados recorrentes, que entristecem, que desonram o nome daquele que nos libertou com grandiosa salvação. Como isso é triste. Nós sabemos que haverá plena alegria em nós, quando o pecado que nos humilha, ele não estiver mais presente. Quando a restauração completa acontecer. Então, meus queridos, enquanto nós estamos lutando contra os nossos pecados, nós precisamos clamar: Senhor, completa a obra em nós. Que seja como as torrentes do Negueb. Por isso, irmãos, eu creio que o versículo 5 e 6, e caminhando para o final agora, eu creio que os versículos 5 e 6, eles não são promessas. Eu sei que muitos pastores sérios, pastores que eu admiro, acreditam que o versículo 5 e 6 são promessas, no sentido de que, se você, enquanto você está caminhando com lágrimas, semeando com lágrimas, você pode esperar, você pode aguardar que você irá colher com júbilo. Que se você andar, chorar, traz a ideia que, enquanto você está aqui sofrendo, nessa sua caminhada, você pode esperar que você voltará com júbilo. Em outras palavras, se você nesse tempo, neste mundo, você está sofrendo, caminhando em fé, você pode aguardar que as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Mas eu não consigo interpretar esses versículos dessa forma. Eu creio que o versículo 5 e o versículo 6, o salmista está mostrando como o Senhor restaurou a sorte deles, trazendo grande salvação. E se o Senhor restaurou a sorte deles, trazendo grande salvação, eles podem esperar a restauração plena em Deus. Então, os versículos 1 e 2, eles testificam a grande obra de Deus. O versículo 4 revela o desejo deles pela restauração plena. E nos versículos 5 e 6, eles estão testificando o que Deus fez com eles. Quando Deus trouxe eles de volta do cativeiro. Porque quando eles foram para o cativeiro, eles foram com lágrimas. E quando Deus mudou a sorte deles, eles vieram com júbilo, cantando. Então, a primeira estrofe, ela traz uma nota, pensando em música, a primeira estrofe, ela traz uma música de louvor, de gratidão. E na segunda estrofe, nós temos uma nota também, termina com uma nota de alegria.
Porque ele está testificando o que Deus fez. Quando o povo foi levado para o cativeiro, nós fomos em lágrimas. Foi difícil, com esforço, mas nós voltamos com júbilo e alegria. Nós fomos plantando, fazendo a nossa parte, porque nós não tínhamos o que fazer. Mas quando nós voltamos, nós trouxemos. E na prática isso aconteceu. Assim como eles saíram do Egito com muitas dádivas que os egípcios deram, quando eles saíram do cativeiro, o povo da Pérsia também deu a eles muito presentes. Eles saíram cheios, com as mãos cheias, com os feixes cheios. E eu creio que ele está falando nisso, disso. Então o versículo 4, ele não é uma contradição do versículo 1. Mas o versículo 4 é uma petição fundamentada em um Deus que já deu provas de que termina o que começa. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história e nós vemos um Deus todo-poderoso, soberano, que eu creio que quis que nesse tempo da história da igreja todos os templos estivessem fechados. Deus, ele é tão soberano, talvez você creia de uma outra forma em relação à soberania de Deus. Mas eu creio naquilo que Deus falou através do profeta Isaías, que eu disse domingo passado sobre Ciro. Eu creio no Deus tão soberano que eu creio que ele quis que nesse tempo todos os templos do mundo estivessem fechados. Porque eu creio em um Deus que está conduzindo toda a história. E quando nós olhamos para esse salmo, nós temos que entender que nós temos muitas razões para nos alegrar. Porque eu já disse para os irmãos, para a nossa igreja, que nós estamos dispersos, sim, mas não desgarrados. Mesmo dispersos, nós fazemos parte do aprisco do Supremo Pastor. Ele está nos conduzindo, Ele está nos pastoreando, Ele está nos provando, Ele está nos aperfeiçoando. Mas Ele está conduzindo toda a história. Toda a história está sendo conduzida. E nós devemos, isso é vontade de Deus, que nós devemos desejar a restauração completa, a restauração plena. Ainda faltam muitos. Há muita pressão contra a obra do Senhor sobre nós. Nós lutamos contra o pecado, que são pecados que ofenderam a Deus e ofendem a Deus, e eles se repetem. E nós não queremos mais isso, nós desejamos a restauração plena do Senhor. Plena. E eu quero terminar essa reflexão nesse salmo no último livro da Bíblia. João, ele recebeu uma revelação de Jesus, e eu quero dizer o que João viu. Apocalipse 21, de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A minha oração, irmãos, e deve ser a nossa, é que o Senhor restaure a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E que essa restauração venha o mais rápido possível, porque é a restauração plena que nós devemos desejar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
e que o Senhor abra os nossos olhos para a esperança da glória de Cristo Jesus. Amém.